Espero que sim. Bom, antes de a gente começar a nossa matéria de hoje, eu queria trocar uma palavrinha primeiro com vocês. Eu sempre disse que eu gostaria de ter um feedback de vocês a respeito dos nossos vídeos. Se está bom, se não está, sugestão para nós podermos acrescentar. E num desses feedbacks, eu recebi uma sugestão de um aluno, o Tarsis, do 9º período, uma sugestão bem legal. E eu comecei a implantar essa sugestão que ele deu nos vídeos para o 9º período e vou começar também a implantar para vocês, que é, ao final de cada matéria dada, eu colocar aí uma ou duas questões para vocês exercitarem o que foi passado. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, se isso é legal, se vocês gostaram dessa novidade, se não gostaram. Eu quero muito, pessoal, que vocês coloquem nos comentários abaixo se vocês gostaram desse novo método, ou se vocês têm algumas sugestões a dar, ou então falar um pouco da matéria, perguntar. É super interessante nós utilizarmos essas práticas a nosso favor, utilizar a internet a nosso favor. Então eu peço isso para vocês. Dá um toque aí nos comentários, fala como é que foi, fala que a gente tem que chegar a um denominador comum, a um vídeo que fique legal para vocês, porque o objetivo maior aqui sempre foi passar da melhor forma as informações para vocês. Então eu preciso saber disso, tá? Beleza? Vamos começar então, pessoal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre empregado doméstico. Olha que interessante. O empregado doméstico ele tem uma lei própria que o rege. Antigamente, ele não tinha essa lei. O que vinha de empregado doméstico era de medidas provisórias, era de uma coisa perdida em algum artigo perdido em uma lei ou outra. Mas, a partir de 2015, o empregado doméstico passou a ter uma lei própria, que é a Lei Complementar número 150. E é essa lei que nós vamos estudar hoje. É sobre essa matéria que nós vamos estudar hoje. Empregado doméstico. De antemão, tirem aí da cabeça de vocês de que empregado doméstico é só aquela pessoa, aquela mulher que limpa a casa, que faz comida. Não, tirem isso da cabeça. Empregado doméstico é toda pessoa que presta serviço para uma pessoa ou família, e esse serviço ele não tem uma finalidade lucrativa. Nós vamos ver depois a definição ali nos termos da lei complementar, mas eu só quero destacar isso para vocês. Empregado doméstico é toda pessoa que presta serviço para uma família. É o caseiro, é o motorista, é o jardineiro. Prestou serviço para a família? E essa finalidade, esse serviço prestado, não tem como finalidade a obtenção do lucro da família, então é considerado como empregado doméstico. Esqueçam esse negócio de só empregada, só empregada. Vamos ver então a Lei Complementar 150 de 2015. O artigo 1º já vai trazer para a gente a definição do que é empregado doméstico. Olha na tela. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Dessa leitura nós temos exatamente a definição de empregado doméstico. É importante nós tirarmos aí algumas características disso. Primeiro, finalidade não lucrativa. A finalidade não lucrativa tem que ser daquela pessoa que dirige o serviço. Ou seja, eu sou um empregado doméstico, estou trabalhando para uma família. Aquela família não pode tirar vantagem do meu serviço. Eles não podem receber nada remunerado em relação ao meu serviço. Eu lembro que na sala de aula eu dei o exemplo para vocês da cozinheira. Uma cozinheira que trabalha para a família
e aí a família resolve vender marmita. E essa cozinheira começa a ajudar a família a vender as marmitas. Dessa forma, não está mais configurado o trabalho doméstico. Por quê? Porque a família está tirando proveito do meu serviço, do serviço de empregado doméstico. Agora, se eu sou empregado doméstico e só cozinho para a família, e essa atividade não tem nenhum viés lucrativo, aí sim eu sou considerado empregado doméstico. Então tem essa diferença, tá, pessoal? Lembre-se sempre disso, a finalidade do serviço. Se os meus empregadores querem tirar vantagem da minha atividade, uma vantagem financeira, não é empregado doméstico. A segunda caracterização que nós temos é a continuidade da prestação de serviços. Nós também vimos aí em aulas anteriores que para ser considerado como diarista, a pessoa tinha que trabalhar até 2 vezes por semana. Esse limite também vale para o empregado doméstico. Então, o empregado doméstico que trabalha mais do que 2 vezes por semana é empregado na concepção da palavra. Menos 2 vezes ou menos é diarista. E aí nós já vimos a diferença, que o diarista ele não vai ter o vínculo empregatício, já o empregado doméstico tem. A terceira caracterização é a prestação de serviço para uma pessoa ou família de forma direta. Então, se tiver essas 3 características, pode-se dizer aí que a pessoa ela exerce uma atividade doméstica, ela é empregada doméstica. Beleza? Vamos passar para a próxima? Uma outra diferenciação do empregado doméstico para o empregado regular, nós vamos ver aí no parágrafo 1º. E isso vai pegar muita gente pelo pé. Por quê? Nós vimos na primeira aula que empregado ele pode ser a partir dos 16 anos. O empregado regular com algumas restrições. A partir dos 16 anos, então, eu posso ter a minha CTPS anotada. Só que o empregado doméstico não é permitido isso. Ao empregado doméstico só é permitido o início das atividades a partir dos 18 anos. Ah, mas eu vou contratar a filha da minha vizinha como babá e ela tem 14 anos. Vocês estão na ilegalidade. Estão na ilegalidade. Para ser empregado doméstico, somente acima dos 18 anos. É óbvio, pessoal, que acontece muito essa contratação informal, de contratar a filha de uma vizinha, contratar uma amiga menor de idade para cuidar 1 noite, 2, ou para ser babá de forma direta de uma criança, mas isso é ilegal aos olhos da Lei Complementar 150, somente a partir dos 18 anos, está lá no parágrafo 1º. Uma outra coisa importante, antes de passarmos para a próxima explicação, é que o empregado doméstico ele tem lei própria, que é essa Lei Complementar número 150. Tudo que for sobre empregado doméstico vai estar dentro dessa lei. Eu só vou usar a CLT de forma subsidiária. O que não tiver nessa lei, na Lei Complementar 150, aí sim eu vou utilizar a CLT. Então fique bem entendido. Se tiver uma diferença entre a Lei Complementar 150 e a CLT, para empregado doméstico, eu vou sempre estar utilizando essa lei. Fechou? Vamos para a próxima então, pessoal. Contrato por prazo determinado. O empregado doméstico também pode ter o contrato por prazo determinado. Existe aí pouca diferenciação entre a CLT e a lei do empregado doméstico. O limite continua sendo de 2 anos. Eu posso ter aí a prorrogação por mais uma vez. Então, ele funciona basicamente no mesmo. Eu posso ter o contrato por experiência também de até 90 dias. Agora, uma outra situação que está prevista aí e não tem na CLT é a possibilidade de contratação de uma pessoa para substituir outro trabalhador no caso do contrato interrompido ou suspenso e nos casos de necessidade familiar transitória. Como é que seria isso, professor? Bom,
Vamos supor que exista aí uma situação em que qualquer coisa, que o contrato de um funcionário, de um empregado doméstico vai ficar interrompido por 2 meses. Um acidente de trabalho, interrompido por 2 meses. Eu posso, então, contratar um outro empregado doméstico para substituí-lo somente nesse período de 2 meses. A lei complementar, ela me permite isso. Ela me permite a substituição por um outro empregado. Por quê? Porque o empregado doméstico, ele é prestador de serviço familiar. E na maioria das vezes, a família tem um empregado doméstico. E se esse empregado se afasta de suas atividades por algum motivo, a família ela não poderia colocar uma outra pessoa no lugar. Mas aí que a lei complementar, ela dá essa brecha. Fala, olha, se o seu empregado doméstico registrado ele estiver com o contrato suspenso ou interrompido de alguma forma, você pode contratar outro no lugar pelo prazo que se der a suspensão ou a interrupção, ou até mesmo na necessidade familiar transitória, que seria uma necessidade familiar. Seria, por exemplo, o empregador vai ficar acamado. Então, além de ter uma empregada doméstica para os serviços de casa, ele pode contratar um outro empregado doméstico, talvez aí um enfermeiro, né, que vai prestar esse serviço enquanto durar a enfermidade desse empregador. Pode ser por 1 mês, pode ser por 2, pode ser por 15 dias. Então, é permitido um contrato suplementar para essas situações. Beleza? Próximo. Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. Pessoal, alguns anos atrás existia aí a opção de anotar a CTPS do empregado doméstico ou não. Então o empregador fala assim, será que eu vou assinar a carteira? Será que eu não vou? Acho que eu não vou não. Então ele tinha essa opção. Não era obrigatório anotar a carteira de trabalho do empregado doméstico. A partir da Lei Complementar de 2015, essa anotação passou a ser obrigatória. Então todo empregado doméstico tem que ter a sua CTPS anotada. Se não tiver, ele pode ingressar na Justiça do Trabalho e pedir o reconhecimento de vínculo, porque ele vai ter direito a FGTS, a multa de 40%, a férias, 13º, todas essas vantagens que ele não teria se não tivesse a sua carteira anotada. Então, é sim obrigatório a anotação da CTPS do empregado doméstico. Ah, professor, mas tem um prazo para essa anotação? Tem. É o mesmo prazo da CLT. A partir do momento que esse empregado doméstico ele dá a sua CTPS para o empregador fazer as devidas anotações, o empregador ele tem que devolver em até 48 horas. Mas aí vai valer aquela situação. Se não devolver, tem multa? Na teoria tem, mas na prática, infelizmente, essa multa ela não é aplicada. Mas a CTPS deveria ser devolvida em até 48 horas. O mais importante é a anotação da CTPS. Ela tem que ser anotada, isso é obrigatório. Beleza? Bom, com isso, então, nós terminamos aí o nosso primeiro vídeo, tá? No próximo vídeo, nós vamos continuar com o empregado doméstico, só que nós vamos falar sobre a jornada de trabalho do empregado doméstico. Beleza? Então espero vocês lá no próximo vídeo, pessoal. Não percam o foco. Vamos aproveitar. Até mais. Tô esperando vocês lá, hein? Tchau, tchau.